que tem um gasto maior. Dezembro, se gasta muito não só por causa da festa, mas 13º, ou quando tem greve, o gasto é muito alto. Quando tem eventos como o Congresso do Centuf, ou eleição do sindicato, o evento é alto. Congresso da Fazubra, que vai acontecer em maio, mas quando tem também, por exemplo, o próximo Congresso da Fazubra, a estimativa é que acima de 70 mil se gasta, uma perspectiva alta. Mesmo assim, a gente consegue manter um bom grau do equilíbrio das contas, porque a gente todos os meses faz o famoso fundo de reserva para poder garantir esses eventos e conseguir manter um bom dinheiro ainda em caixa, na perspectiva de cada situação que apareça, a gente possa manter viva a política e as atividades da categoria. Então, nesse sentido, estamos apresentando aqui esse período para aprovação das contas, apreciação da categoria, e com a certeza que o nosso sindicato tem uma diretoria bastante responsável com as contas da nossa entidade, da categoria, e nos últimos anos a gente tem conseguido, inclusive, ampliar o que tinha de reserva e manter o sindicato como instrumento de luta da classe trabalhadora e envolver o máximo a categoria nas suas atividades. Aqui, como está escrito aí, bastante o relatório do período que a gente apresentou, a gente pede logo aos companheiros, não só analisem na hora do debate aqui para poder aprovar as contas e seguir a nossa entidade como um instrumento da nossa classe. Então, passar aqui para os companheiros do Conselho Fiscal, a companheira Verinha, que é presidente do Conselho, para poder fazer seu parecer, para a gente abrir aqui para o debate. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpa pelo atraso, mas foi problema de trânsito. Eu moro em São Gonçalo, está meio confuso. E boa tarde a todos. E assim, eu estou aqui como presidente do Conselho Fiscal para dizer que, como o negócio que eu falo é Conselho Fiscal, né, a gente tem que fiscalizar o dia a dia do sindicato, né, as despesas, os gastos. E tudo que eu vi, que foi me passado documentação, eu tenho aqui a clareza de que está certo. Eu assino as atas, foi convocado várias vezes o conselho para a gente concluir. E, no meu ponto de vista, assim, no meu ver, eu não sou contadora, eu não sou do jurídico, eu não sou administrador, mas o que eu consigo ver, conferir, fiscalizar, eu assinei as atas que realmente estava tudo certo. Então, eu tenho aqui a falar o seguinte: nós tínhamos uma pendência ainda do conselho passado, de outra gestão. E está aqui o período de agosto de 2012 a julho de 2013. Foi concluído esse período. E dessa nossa gestão agora, nós fizemos de julho de 2013 até junho de 2014. Eu acho que todos estão aí com o papel, está vendo? E eu tenho que dizer o seguinte: eu não tenho, assim, a clareza que eu tenho daqui, do que foi visto, no que eu assinei. Qualquer questionamento, eu peço que as pessoas se dirijam à coordenação e ao administrador, se for o caso. Jurídico, o que vocês quiserem, porque a minha parte foi feita e eu tenho essa certeza que foi feita e bem feita, com clareza, por isso eu assinei. Então eu passo a palavra aqui para quem quiser falar, e para se dirigir à mesa, porque eu não tenho outra coisa a falar, a não ser que eu vi que está certo. Companheiros, está aí na mão de todo mundo, não só o texto, relatório da direção, quanto o parecer do Conselho Fiscal, o período que a companheira Vera acabou de passar. E por isso aqui a gente está propondo, quanto mesa, abrir para o plenário. Estão propondo, companheiros, como a gente tem outras pautas e estão apresentando por escrito aqui a nossa pauta, estão propondo que seja no máximo 8 falas sobre esse item, para a gente poder, enquanto Assembleia, ter posições. Pode ser isso? Sem desacordo. 8. Está propondo o quê? Que haja, que a gente vai fazer a discussão como ela tem que ser feita. Vai limitar o número de falas por quê? Estamos propondo aqui 8, para tentar ver se é possível consensuar. Vamos ver que tem grande divergência para a gente poder ter posição como Assembleia. Essa é a proposta concreta para poder discutir. Pode ser assim? Se chegar no 8º, a gente tem que discutir mais, a Assembleia segue o debate. Essa é a proposta. Bom, já pedi a inscrição, por favor, me inscreva. Pergunta se tem acordo, senão a gente
define aqui para não ficar mesa aqui decidindo. Só uma questão de esclarecimento. Se precisar, É isso, eu propondo aqui 8, chega a oitava, quando tem que discutir mais, a Assembleia define discutir mais, não é o problema esse. Só um Ok? esclarecimento. Qual é o período em que está sendo discutido, aprovado essas contas? Qual é exatamente o período? Os 2 períodos que faltavam. A gente fez questão de, inclusive, pedir a cópia separado, está anotado aí, e no título dos 2 textos do relatório está dizendo isso aí. É que a única mudança de conselho fiscal, no caso anterior, que faltava ainda era o companheiro Norival, mas as 2 companheiras eram as mesmas, a Vera e a Nivalda, e depois foi a Márcia. Ou seja, de conselho fiscal, a única alteração era essa. Está no título do texto. Ok, companheiros? 3 minutos para cada, a gente vai garantir 8 falas. Se na 8ª fala a Assembleia achar que tem que discutir mais, a gente abre para poder ter uma resolução na Assembleia. Vai ser como nossa tradição, a gente não se garantir que não tenha restrição para que mais pessoas possam falar. É isso? Tem um microfone embaixo? Tem? Vamos lá, 3 minutos para cada companheiro e companheira. Márcia já é a primeira. O companheiro Edmilson está escrevendo aqui. Boa tarde a todos. Eu estou vendo que a Vera fez um relatório no qual eu não participei, porque no Conselho Fiscal anterior eu peguei eles examinando as contas quando já não poderiam mais, né? Tinha um grupo grande, inclusive o Norival, e tal. A minha argumentação não foi ouvida durante esse período todo, só até que eu tive que recorrer à Justiça, no qual a audiência com o juiz é agora dia 27, às 15 horas, né? Aonde sim, toda a documentação que eu pedi para real exame das contas, vai ter a audiência, o juiz ou concede ou não, se eles estiverem certo, ótimo, vem aqui de que eles estão certos, né? Mas até então eu só peguei o relatório, não vou discutir nada, porque a minha discussão até então, desde o momento que eu coloquei em juízo, será em juízo, tá? Toda a documentação, tudo que eu solicitei, tudo por escrito, com protocolo, com numeração, dada entrada na secretaria, toda vez que me convocaram, estive lá, só não estive dia 12, porque eu estive dia 6 e a postura era a mesma, não me apresentar nada que eu pedi. Então, na porta fiquei, na porta continuei. E dia 12, dia 10 eu chego em casa de madrugada, que eu tenho outros compromissos de outro sindicato e de outras atividades minhas, encontro um telegrama para mim estar dia 12 às 10h30. Impossível, né? Tinha um compromisso no Rio, e tudo que se faz, ainda mais que você fiscal tem que ter um planejamento e uma agenda contínua. Tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Não é assim, hoje você vem, depois manda um telegrama, que eu acho um absurdo gastar dinheiro com telegrama, para convocar uma conselheira fiscal que estava lá no dia 6, era só me apresentar a agenda. Eu agendaria, minha vida estaria lá, mesmo que não fosse para ver a documentação. Como sempre, encaminhei um documento à secretaria, inclusive por e-mail, por cópia, remeti tudo ao juiz, né? Conversei com o meu advogado, ele protocolou, está tudo lá com o juiz, a minha ida, a minha convocação, telegrama, tudo direitinho. Né? E vou esperar que a justiça decida se eu estou errada, se eu estou certa, se eles estão certos, se eu estou errado. O que eu vi não condiz com o relatório de conta, mas enfim, pode prosseguir a Assembleia e aprovar aqui. Cristina. Companheira, só lhe informando que tem 8 inscritos já. Cristina, Patrícia, Luciano, Sandra, desculpa aí, Cristina, Eliane Lama, Lígia e eu. Bom, boa tarde, companheiros. Essa é uma questão que algumas das vezes, ou muitas das vezes, gera alguns conflitos dentro do sindicato. E
um dos motivos de eu ter, no primeiro momento, ir de encontro a muitas coisas dentro do sindicato era a questão financeira no que diz respeito à prestação de contas. Eles sabem muito bem disso, da minha postura no questionamento, tanto é que eu, em 2000, e o congresso foi quando? 2010, se eu não me engano. Eu entrei com um documento protocolado junto ao sindicato, aonde eu requeria, enquanto servidora, militante e sindicalizada, documento de prestação de contas voltado para 2 empréstimos. Eu tenho as atas, voltada para a determinação, onde está a determinação desses empréstimos, e esses empréstimos, ele foi dado inicialmente como empréstimo em parcelas, que deveria ser em 12 vezes. Então, eu, enquanto gestão naquele momento, é só um esclarecimento para vocês, e eu vou cobrar aqui, já que é prestação de contas, eu vou requerer dessa gestão que me diga o que de fato foi feito. Porque eu fiz uma solicitação, eu enquanto servidora, eu enquanto associada, junto a essa direção, que me prestasse conta desse valor emprestado, valor esse de 15 mil, valor que eu contestei, não fui favorável do empréstimo ao Sindicato do Pará. Esse valor ele foi emprestado para ser pago em 12 vezes a um sindicato falido, e nessa pauta, nessa ata, dizia que esse empréstimo ele viria de alguma forma. Lamentavelmente, a gente nunca viu a prestação de conta desse valor. E o que a gente cobra, e a gente quer, enquanto associado, é a transparência. Que isso é uma palavra desconhecida para essa gestão. E eu falo isso de uma forma muito tranquila. Sabe por quê? Porque nesse mesmo congresso, aonde eu dei entrada e dei uma de louca, quem estava lá lembra que eu chamei Pedro de mentiroso. Quem estava lá lembra, eu chamei de mentiroso quando ele diz que qualquer servidor, qualquer associado pode se dirigir ao sindicato e fazer solicitação qualquer que seja. Mentira! Mentira, porque isso é vedado a nós. Eu, enquanto servidora, eu, enquanto militante, eu, enquanto associada, me foi restrito, me foi vedado o direito de ter a resposta. Para onde foi o dinheiro que foi emprestado ao Sindicato do Pará? E um outro sindicato em Vitória? Nunca prestaram conta disso. Aí agora, todos os anos é isso, para concluir. E se tiver restrição, eu quero. Para onde a questão é? Conclui, Cris. É muito fácil chegar aqui, botar o tesoureiro sentado à mesa, o presidente, enquanto faz uma leitura de tudo que é feito, é contado, é contabilizado, enfim. Respeito. E aqui eu vou concluir. É muito fácil. Agora, não é admissível essa falta de transparência. Não é admissível essa falta de transparência. Tá? E eu gostaria de resposta, que você não me deu resposta lá no Congresso. Ok. Companheira, a gente pede pessoal, a gente acabou de aprovar aqui 3 minutos, pede pessoal, respeite. Respeito. Companheira Patrícia, depois. A nossa posição Depois da Patrícia e Luciano. Vocês não respeitam. Bem, gente, eu acho que a gente tem que começar. Esse debate não é um debate fácil de se fazer, né? Não é. A gente está diante de uma grande polêmica, né? Que houve no Conselho Fiscal, uma companheira do Conselho Fiscal judicializou, entrou com uma ação judicial contra o sindicato, né? E eu acho que a gente tem que fazer aí um balanço histórico de tudo isso. E o primeiro balanço histórico na época da ditadura, por exemplo, né, toda vez que o judiciário intervia nos sindicatos, era para ferrar os trabalhadores. A gente não tem a menor dúvida do caráter de classe que o judiciário tem. O judiciário não é imparcial, o judiciário ele não é
bonzinho, justo, né? O judiciário é um órgão da elite, da burguesia, que a cada dia que passa, embora os trabalhadores tenham muita confiança nele, a cada dia que passa ele cai mais no nosso descrédito. E a gente viu isso quando a nossa greve foi judicializada, agora no meio do ano. Então, historicamente, nós trabalhadores organizados lutamos pela não intervenção do Estado na vida sindical, né? A gente luta pela nossa autonomia. Mas a gente também tem que fazer um outro balanço aqui, que é, historicamente, os trabalhadores também lutam contra direções que têm desvios burocráticos, né? Então, para mim, né, quando a Márcia me procurou na época e falou que ela não estava tendo, como conselheira fiscal, ela não estava conseguindo ter acesso às informações, notas fiscais e tudo mais, né, eu acho que ela tem razão em ficar chateada e vir aqui e fazer exigência, né, embora eu ache que o caminho da judicialização não é o caminho da luta de classe. Né? Não acho que o judiciário não é um palco para dirimir os problemas as nossas polêmicas internas enquanto movimento sindical. Mas aqui a gente tem que fazer um balanço também de que é inadmissível que um sindicato de esquerda não dê democracia para que todos os participantes, todos os sindicalizados tenham acesso às informações quando tenham dúvidas. A gente não pode esquecer que no congresso do nosso sindicato, no último congresso, né, do Sintuf, foram alterados diversos artigos do Estatuto para dificultar a fiscalização dos sindicalizados em relação às contas. Então a gente está diante de uma polêmica que não é uma polêmica qualquer, né? E aqui eu queria propor, né, que a gente, ao invés de tivesse uma auditoria, né, que é a proposta da Márcia na ação judicial, que tenha uma auditoria do judiciário nas contas do sindicato, que a gente tenha aqui uma auditoria formada por uma comissão paritária de trabalhadores aqui eleitos nessa Assembleia que vão dirimir essa dúvida. Porque eu confio aqui que está aqui na Assembleia, que luta comigo, né, nas pessoas que eu confio. São essas pessoas que eu confio, as pessoas que estão na luta contra a EBSER, as pessoas que estão na luta durante a greve. Não confio nos agentes do judiciário, mas também, sinceramente, tenho desconfiança da direção do sindicato. Não confio nesse balancete extremamente resumido que eles apresentam na Assembleia. Então, essa é a questão e essa é a polêmica, e eu acho que a gente tem que resolver os nossos problemas hoje aqui nessa Assembleia. Luciano, depois Sandra. Informe depois. Boa tarde a todos. Meu nome é Luciano, trabalho aqui no Bloco B. Eu, junto com a Patrícia e alguns companheiros, a gente acompanha a oposição aí do sindicato, não ao sindicato, mas do sindicato, né? Porque a intenção é construir o sindicato e todo mundo junto. E, assim, muito válido o que a Patrícia acabou de falar. Eu acho que é uma alternativa, assim, bem adequada, né, ao anseio da classe trabalhadora, do que nós desejamos, né? E eu, continuando o raciocínio dela, eu acho que a gente tem que pensar no exemplo do interdito proibitório que paira até hoje sobre o Sintuf, né? Hoje, se a gente entrar em greve e fizer qualquer ocupação aqui, o sindicato vai ser multado, acho que em 200 mil, né, Pedro? 200 mil reais, mais uma multa diária de 20 ou 10 mil reais. É uma pena muito grande em cima do sindicato, porque pode zerar as contas do sindicato e inviabilizar as lutas do sindicato. É algo muito sério isso. Então esse interdito está aberto até hoje. O interdito não foi julgado ainda, gente, esse interdito. E isso dificulta qualquer mobilização da gente da nossa universidade. E a juíza responsável por esse interdito, aqui de Niterói, provavelmente é amiga do Roberto Salles. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Pode ser que não seja, mas para mim eu tenho quase certeza. E aí a gente faz uma greve, faz uma ocupação, ele liga para ela e ela vai e aciona o interdito e ameaça a gente, entendeu? Manda o mandato para cá e ameaça a gente, porque para sobre a gente. E isso daí é um exemplo que deixa bem claro que nós não podemos confiar no judiciário em hipótese alguma. O sistema judiciário que está aí é um sistema judiciário dos patrões. É o sistema judiciário das empreiteiras, é o sistema judiciário do governo Dilma.
Exatamente. O sistema judiciário que está aí é um sistema judiciário para oprimir e reprimir a classe trabalhadora e não para poder favorecer as nossas lutas em hipótese alguma. Está bem claro para todo mundo isso. Então, a via judicial é contestável, sim, nesse caso. Nós, da oposição, nos colocamos contra essa alternativa e reitero aqui essa proposta que a Patrícia acabou de colocar, da gente poder fazer uma comissão aqui paritária dos servidores para poder, entre nós, entre toda a categoria, que todo mundo possa participar de forma extremamente transparente, analisar as contas do sindicato e dar um aval em relação a isso. Então, são essas questões que a gente tem que debater aqui, porque aqui é o fórum da nossa categoria, onde a gente tem que aproveitar esse momento aqui para a gente poder avançar com as nossas consciências. Por isso que a Assembleia é tão importante. Por isso que é tão importante a gente todo mês ter uma Assembleia, para discutir essas questões e para poder avançar, a consciência da nossa categoria. Obrigado. Sandra, depois Eliane Islam. A companheira Sandra vai falar daqui, tá com peso maior no braço. Bom, boa tarde, companheiros. Nossas contas, né, do sindicato, né, estamos vendo aí, ela é transparente. Nós nunca tivemos problema nenhum em mostrar as nossas contas. Para isso, ela está disponibilizada nos sites, né, está lá, e os balancetes também. Né, quem acompanha pode estar vendo. Né, nós não temos motivo nenhum para esconder nada de ninguém, né, porque nós somos um sindicato de luta da classe trabalhadora, né, e somos extremamente transparentes, sem medo, né, de errar, nós podemos falar isso. Eliane e depois a Lígia. Boa tarde a todas e todos os companheiros. Eu vim aqui falar porque eu vim aqui na Assembleia e não esperava que a discussão sobre a prestação de contas estivesse nesse nível, né, de estar sendo discutida judicialmente. E aí me surpreendi com isso, embora já soubesse que a Márcia, em alguns momentos, já havia colocado que existia impossibilidades na participação como conselheira fiscal. Então, eu vim aqui para dizer, primeiro, que realmente lamentável a gente chegar nesse momento aqui da história do nosso sindicato e fazer a discussão nesse nível. Assim, o relatório que é apresentado, eu acho assim, não tenho condições de avaliar se esse relatório aqui está certo ou se está errado. É um conjunto de, como disse o Marcelo, de palavras e números que eu não poderia dizer. Agora, eu acho que é importante, sim, fazer um balanço histórico do porquê, né, que hoje a gente chega aqui e vê o sindicato, a direção do sindicato ser acusada de falta de transparência e de falta de democracia na participação. Isso aí a gente já vem discutindo em vários momentos no Congresso. Eu acho que não tem condições de nós, servidores, fazerem uma comissão para analisar as contas. Eu acho que isso é difícil de ser feito, porque é preciso de ser analisado se for discutir que existe falta de transparência e que é necessário, né, desconfiança de que houve, não sei, falta de verdade não está colocado, é necessário que seja feita por técnicos que possam analisar os documentos. É um trabalho longo, não é assim. Então, eu acho assim, eu acho que é lamentável. Sou contra realmente esse processo de judicialização. Acho que isso é muito ruim para o nosso sindicato, está passando por isso, para a nossa categoria. Agora, eu acho que é preciso sim, eu acho que não tem condições de aprovar contas aqui numa Assembleia onde há várias dúvidas sobre a transparência e a modo como esses recursos foram gastos, né?
Eu acho que é preciso a gente construir um grupo, assim, que possa apresentar uma proposta, mas não um grupo que vai analisar contas, porque não tem como pegar aqui um grupo de pessoas para entrar para analisar as contas, porque isso eu não acho que seja possível. Eu acho que tem que ser feito uma auditoria contratada pelo próprio sindicato, que não vai ser a primeira vez que isso acontece, uma empresa que faça uma auditoria das contas, até para que essa gestão saia realmente esclarecida do que foi feito com a questão das finanças do Sintuf. Então eu deixo essa proposta aqui, que a gente não aprove contas aqui hoje, que a gente construa um grupo que vai discutir uma auditoria técnica, profissional, para levantar as contas do nosso sindicato. Lígia, depois eu. Boa tarde. Pedro, lê quem está escrito aí, por favor. Nós temos que aprovar sim as contas do Sintuf hoje, porque é um sindicato combativo e que não há déficit. E quando eu falo em transparência, não existe mais transparência do que um sindicato que tem um conselho fiscal que é proporcional. Então tem representante da oposição no conselho fiscal. Mais transparente do que isso, porque nós éramos oposição no nosso congresso e a gente poderia ter colocado de uma outra maneira. A gente fez questão de sempre ter a oposição no conselho fiscal. Agora, se é um do conselho, se é um da oposição, se é dois, foi proporcional o número de votos. Então, a gente garante a participação da oposição no Conselho Fiscal e assim vai continuar sendo. Mais transparente do que isso, companheiros. Né? Então, tem um representante da oposição no Conselho Fiscal do Sintuf fiscalizando todas as nossas contas. Tem. Então, para que não haja desconfiança. Segundo, a reunião do Conselho Fiscal, ele se autoconvoca. A direção não interfere nas convocações do Conselho Fiscal. Se o Conselho Fiscal se reúne dia 10, dia 20, isso é com o Conselho Fiscal. E a Márcia tem faltado deliberadamente todas as reuniões do Conselho Fiscal, segundo nos foi informados. E aí, se existe algum documento que foi negado, que ela diga, porque foi o mandato dela, desde que o mandato dela começou, ela voltou várias reuniões. E ela quer documentos de mandatos anteriores ao mandato dela, que o mandato dela mesmo ela não quis fiscalizar. Ela queria documentos passados. Isso, companheiros, isso significa fazer o jogo da reitoria, porque era isso que ela queria. Ela queria ter acesso a documentos ela queria ter acesso a documentos que não fala quais são. Porque o que ela queria mesmo é fazer o papel da reitoria e judicializar o sindicato, como a própria oposição falou, que esse não é o caminho. Que o Sintuf é um sindicato combativo, é um sindicato que faz as suas festas sim, é um sindicato que, apesar de ter sua média arrecadação, como o Pedro falou, a gente fez várias greves e não arrecadou nenhum centavo do dinheiro do fundo de greve. E aí, companheiros, vir para cá falar que não há transparência, que vai fazer auditoria de quê exatamente? Então não precisa de conselho fiscal. Para que então que vai manter a oposição no conselho fiscal? Isso significa fazer o jogo da reitoria. São pessoas que querem impedir o sindicato de luta, que é o Sintuf, que temos que combater a EBSER, que temos que combater o arroz salarial, temos que ir para as greves, a judicialização. Já tem companheiros que vai para o conselho fiscal para fazer o papel da reitoria. É isso que eles querem. E responda, Pedro, se puder. Companheiros, eu acho que de fato é sempre necessário que em todos os lugares a gente possa exigir transparência e acho que isso é obrigação nossa. Então eu só queria que a gente pensasse, e os demais companheiros que não conhecem, dizer o seguinte: os companheiros da oposição, Luciano, Patrícia, eram da mesma chapa junto com a Márcia. Então os companheiros da oposição é que indicaram a Márcia para ser do Conselho Fiscal. E nós no Congresso, que nós tínhamos, eles tiveram no máximo 14 votos, na melhor das hipóteses, nós tivemos mais de 300 votos. Nós tínhamos muito maioria no Congresso. E ainda assim, nós votamos que mantivesse a proporcionalidade do Conselho Fiscal para ter o direito de qualquer setor político ter acesso a nossas contas. Então a acusação de que a gente fez manobra ou votação no Congresso para dificultar é inverso.
Nós podíamos fazer majoritário qualquer votação nossa, exatamente pelo reconhecimento político da nossa direção e do nosso grupo à frente do sindicato. E quero ver quem faz isso pelo país. Quero ver os companheiros que dirigem vários sindicatos. Segundo, a gente orientou, inclusive, os companheiros militantes nossos, dizendo o seguinte: já que a massa está indo lá, está se negando a assinar os documentos e não está vindo, comece a formalizar os convocatórias. É para o AR qualquer orientação. Porque a parte dizer, eu não assumo, depois eu vou para a justiça. O debate que a massa coloca no processo dela, sendo advogado do Corém, que é ligado ao PCdoB, partido ligado ao governo, é o mesmo argumento do debate que a Cristina levanta. Sabe qual é a polêmica? Se o nosso sindicato tem ou não tem que ser parte da luta de classe fora da categoria. Acabamos de ter uma eleição do DCE. Nós demos uma doação de 3 mil para a chapa da oposição. Chapa da esquerda que está coragem de enfrentar o reitor. Que foram os aliados da nossa luta na greve e na questão do IBCE. Está errado, está certo. A reclamação que ela diz que não tem CNPJ, impossível.